Quem não sabe, esse é o jogo que andou pra Zelda Breath of the Wild poder correr. Xenoblade Chronicles X influenciou significativamente The Legend of Zelda Breath of the Wild em vários aspectos, especialmente no design de mundo aberto e na exploração pelo qual esses jogos são conhecidos. Programado para março, Xenoblade Chronicles X era o último grande jogo de Wii U que nós fãs pedimos muito para chegar no Nintendo Switch. Isso por se tratar de uma das melhores experiências do console e um jogo de elite entre os RPGs da Nintendo. A Monolith Soft, responsável por Xenoblade, trabalhou no desenvolvimento de Zelda Breath of the Wild, contribuindo não apenas com gráficos, mas também com o design de níveis e a construção do vasto mundo de Hyrule. A experiência desse estúdio com grandes mapas interconectados ajudou a Nintendo a criar um ambiente de exploração mais orgânico e envolvente. Então assim, se você é daqueles jogadores que talvez não tivesse tão interessado ou não prestando atenção em Xenoblade Chronicles X, esse é o motivo por qual você deve mudar isso agora. A ênfase na liberdade do jogador e na descoberta, que foi um dos principais pilares de Xenoblade Chronicles X, também foi incorporado em Zelda Breath of the Wild, e elementos como terrenos variados, incentivo à exploração sem restrições e um mundo aberto dinâmico refletem essa influência. E a Nintendo nos deu a oportunidade de jogar com antecedência Xenoblade Chronicles X, e enquanto estou nesse processo de rezerar esse jogo, que eu já tinha zerado originalmente no Wii U, após mais de 6 horas revisitando Xenoblade Chronicles X em sua Definitive Edition no Nintendo Switch, isso 9 anos depois do seu lançamento original, as primeiras impressões dessa nova versão são melhores do que as esperadas. Porém, revisitar esse jogo também me fez relembrar os motivos pelos quais Xenoblade Chronicles X não é pra todo mundo. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, e o meu trabalho é ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame. É por isso que aqui no canal eu faço cobertura de todos os principais lançamentos para Nintendo Switch, com análises aprofundadas, explicações sobre tudo e de forma organizada aqui na timeline para você conseguir sempre pular para a melhor parte ou a que te interessa. Então, para ficar por dentro de tudo de melhor do universo Nintendo, inclusive a futura análise completa que eu vou trazer aqui para vocês de Xenoblade Chronicles X, porque essa aqui é uma prévia, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim vai chegar um aviso no seu perfil quando um novo vídeo for lançado e você não perde. E se você gosta de Xenoblade, ou se ao decorrer do vídeo você gostar do que viu, deixa o seu like, porque o seu like leva o vídeo para mais pessoas. E sério, a franquia Xenoblade precisa disso aqui no Brasil, porque ela é incrível, mas não é tão popular. Então bora me ajudar a espalhar Xenoblade por aqui, e bora que eu quero te mostrar que eu não esperava essas novidades aqui nessa versão definitiva do jogo. Mas antes da gente começar, amigos, um outro serviço que eu faço para quem compra Nintendo no Brasil é encontrar onde que fica mais barato de comprar esses jogos. Todos os dias a gente faz pesquisa na internet, encontra onde que estão os cupons e compila tudo isso nos grupos que a gente tem aqui de WhatsApp, Telegram ou Instagram. Então se você pretende comprar o Xenoblade, nem que seja no futuro, ou pretende comprar um Nintendo Switch, precisa de um acessório novo, quer alguma dica? Fala com a gente lá no grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição, ou entra lá nos grupos do Telegram ou no Instagram, onde for mais conveniente para vocês. E se um dia você estiver pesquisando e quiser saber onde comprar mais barato qualquer produto da Nintendo, a gente compila todas essas informações no site nintendobarato.com.br, que tem uma inteligência que ajuda a gente a encontrar todos esses produtos. Sem contar que o acesso de vocês e a presença de vocês nos grupos também aumenta a quantidade de gente, o que me ajuda a fazer esse serviço para vocês de conseguir os preços mais baixos com as lojas. Porque eu chego para eles e falo: galera, tem um monte de gente aqui no grupo de WhatsApp querendo comprar, bora baixar o preço o máximo possível, colocar um cupomzão exclusivo para eles, e é assim que eu consigo aqueles preços lá pra vocês. Então, os links estão aqui na descrição, entrem lá nos grupos de WhatsApp e me agradeçam depois. Tamo junto. Eu quero começar o vídeo fazendo uma introdução aqui para quem não conhece Xenoblade Chronicles X, poder entender por que esse jogo é especial. Apesar da Nintendo ser conhecida como uma empresa que faz jogos para todos os públicos, a série Xenoblade em geral não é o tipo de jogo que qualquer pessoa de qualquer idade consegue aproveitar, ou mesmo jogadores com qualquer experiência de videogames, tá? E como esse jogo é um relançamento, infelizmente quem não souber inglês ou quem não souber espanhol também não vai conseguir aproveitar. É um RPGzão pesado em história, então você precisa pelo menos saber o mínimo dessas línguas, e infelizmente essa já é a primeira coisa que eu falo pra vocês da experiência que a gente teve com essa nova versão. O jogo não está em português do Brasil. Xenoblade Chronicles X é, assim como Mega Man X, pra usar um irmão de letra, né, uma série paralela na franquia Xenoblade Chronicles. Então a primeira coisa pra quem tá perdido é, sim, esse X é um X mesmo e não um 10, tipo Final Fantasy X que escreve Final Fantasy X, sabe? A série numerada de Xenoblade Chronicles parou no 3, então amigos, tá bem longe do 10, tá? Depois do primeiro jogo ter sido muito aclamado no Japão, né,
época do Wii, a Nintendo tentou criar algo mais ambicioso e com mais apelo ocidental. Então, em vez do mundo de fantasia do primeiro jogo, o Xenoblade Chronicles X traz uma pegada mais sci-fi alien, meio Star Wars mesmo, e num gráfico um pouco mais realista. Ainda é esse gráfico de anime que vocês estão vendo, mas com texturas mais realistas, esse tipo de coisa. Até o nome da cidade que a gente mora não é um nome de cidade de anime, sei lá, ele se chama New Los Angeles. Então, o que na verdade Xenoblade Chronicles X tem a ver com a série numerada? Onde que ele se encaixa em termos de gameplay? Basicamente, o combate do jogo, o famoso combate semi-automático com artes, que lembra o sistema de MOBA ou MMOs. E também o fato de ambos serem RPGs profundos em termos de mecânica, e não só existe uma profundidade para quem quiser, mas o jogador precisa se aprofundar nela, porque não são jogos fáceis de se jogar. Eu digo isso porque Pokémon, por exemplo, é um daqueles jogos que ele tem mecânicas muito aprofundadas, mas só pra quem quiser. Não, Xenoblade você precisa entender as mecânicas do game se você quiser zerar ele. Então a gameplay, que pra Nintendo é a essência de um jogo, é parecida com a série clássica de Xenoblade, mas a estética, como eles trabalham a narrativa, a progressão do jogo, esse tipo de coisa, é completamente diferente. Isso já mostra que, respondendo uma dúvida frequente das pessoas, sim, você pode ter a experiência de Xenoblade Chronicles X sem nunca ter tocado em qualquer outro jogo da série Xenoblade. A trilogia numerada, na verdade todos, né, podem ser pontos de partida, mas a trilogia em si, ela é relacionada e juntos eles contam uma mesma história. Já o Xenoblade Chronicles X, não. Eles têm alguns pontos de conexão com a história de Xenoblade Chronicles, mas aqui eles estão contando uma vertente paralela, algo separado que aconteceu com outros personagens em outro lugar. O jogo se destacou por ser um mundo aberto, já que a trilogia numerada não é exatamente assim, e focar o marketing em robôs gigantes que a gente controla voando por aí, que isso também é algo exclusivo do Xenoblade Chronicles X. E também pelo sistema de progressão muito diferenciado, que depois eu entro em detalhes porque isso também é muito interessante. Mas agora que eu já dei a introdução do porquê esse jogo é especial e onde que ele se encaixa com os outros Xenoblades aí, deixa eu explicar pra quem já conhece o jogo o que mudou nessa Definitive Edition. Com poucas horas de jogo, e sim, apesar de serem 6 horas, isso é pouco comparado com o total de gameplay que você vai acabar jogando em qualquer Xenoblade. Já deu pra notar algumas diferenças da versão original de Wii U, e eu sei que pra quem jogou no Wii U, essa é a parte que mais interessa, né? Primeiramente, é importante deixar claro que o conteúdo inédito da história, aquele que já foi anunciado pela Nintendo, não está disponível desde o começo do jogo. Então a gente não conseguiu jogar esse conteúdo inédito e vocês vão precisar jogar o jogo para ter acesso a ele. Isso é diferente do que aconteceu com a DLC Future Connected, né, do Xenoblade Chronicles 1 Definitive Edition, que já está disponível para quem já tinha jogado o jogo originalmente no 3DS ou no Wii. Então não deu pra gente chegar nesse conteúdo novo ainda, eu não tenho como comentar sobre ele nessa preview aqui, exceto pelo que eu já disse. Mas eu vou trazer tudo explicado para vocês na análise completa do jogo. Fiquem ligados aqui no canal. A primeira coisa que se nota de diferente desde os trailers foram os rostos dos personagens, que eram um ponto meio baixo do original, porque o pessoal era feinho, né? Agora não, tá todo mundo lindo pra foto. Não apenas o rosto, mas os personagens como um todo estão com cores mais vivas, meio Final Fantasy até. Não chega a ser cartoon ou cel shading, mas eles perderam um pouquinho aquele tom de realismo, então nesse jogo aqui eles não estão tão realistas também. Aliás, o jogo todo parece um pouco, eu digo um pouquinho mais claro do que o original, principalmente a grama, por exemplo. Pode ser uma impressão, uma diferença de TVs e capturas de gameplay de hoje pra época, mas o jogo ele deu uma melhorada de leve em termos de gráficos e parece que a direção de arte dele também ficou levemente menos escura, vamos assim dizer. Então não é uma remasterização, não tem espaço pra uma melhoria assim, porque o Switch e o Wii U são muito próximos em hardware, né? E o Xenoblade Chronicles X já extrai o máximo do Wii U, então não seria diferente no Switch, né? Mas no geral dá pra dizer que o jogo está um pouco mais bonito. Agora, a coisa que mais mudou no jogo foi na questão de telas. Nisso eles repaginaram quase tudo na versão de Nintendo Switch. Eu vou explicar. A tela de tutorial tá mais bonita e azul, em vez de laranja. A tela de gameplay tá menos poluída com informações. Os ícones dos personagens em batalha também têm informações reduzidas. As telas de artes, as habilidades também estão repaginadas. Os menus em geral estão. Até o ícone de inimigos mais ameaçadores que o normal, que são os Tyrants, está diferente. Enfim, deram um tapa geral em tudo, organizaram
estruturaram a casa nesse sentido. Isso é muito interessante porque uma das reclamações do Xenoblade Chronicles X é que, como é um jogo relativamente complexo em mecânicas, às vezes a tela ficava muito difícil de entender o que estava acontecendo, e nisso eles melhoraram bastante. No entanto, talvez a melhor mudança tenha sido uma singela, mas significativa mudança no combate. Só para recapitular, o combate de Xenoblade consiste em 3 coisas. Número 1, ataques automáticos com armas de curta distância, onde você dá mais dano, mas leva mais dano do inimigo também, e também longa distância para ter o efeito inverso. Número 2, artes, que são os ataques especiais que o jogador controla quando eles vão sair, mas depois de utilizar, precisa esperar um tempo para recarregar aquela arte específica, tem um tempo de cooldown para o poder. E número 3, o posicionamento que você está em relação ao inimigo, que também é o jogador que controla, porque algumas artes dão mais dano de frente ou de lado, além de ter ataques em área também, curar inimigos, enfim. Bom, agora existe uma mecânica chamada Quick Cooldown. É uma espécie de barra de especial que permite reutilizar uma arte quando você quiser, mesmo que você tenha acabado de utilizar. Cada arte exige uma quantia diferente, mas um ataque que derruba um inimigo, que eles chamam de efeito Topple, e ele inicia uma corrente de outros efeitos que você pode utilizar para dar mais dano. E se você quiser saber mais sobre isso, tem um guia de combate completo da série Xenoblade aqui no canal, e esse guia serve também, de certa forma, para o Xenoblade Chronicles X. Aí, com esse efeito de Quick Cooldown, dá para você utilizar isso 2 vezes de imediato. E isso, galera, adiciona muito na gameplay, porque quando você derruba ou você dá topple em um inimigo, fica um contador indicando quanto tempo aquele inimigo vai ficar caído. E se antes desse contador acabar, você utiliza a Quick Cooldown nessa arte que tem topple, você derruba o inimigo de novo, reiniciando esse contador. Ou seja, dá pra fazer muito combo legal com essa mecânica e ela acelera os combates mais banais. E isso é muito importante, cara. Se você achava ruim do combate por causa dos combates mais pequenininhos ali ficarem um pouco maçantes, agora eles resolveram isso. Tipo, você no level 15 e um mosquito level 10 inicia o combate, cara. Aí você usa a sua arte mais forte, utiliza o Quick Cooldown 2 vezes e já tira um baita dano e finaliza aquele combate ali mesmo. Isso ao mesmo tempo que deixa as coisas mais estratégicas para os combates mais profundos e mais ágil para os combates mais simples. Ótimo, uma excelente mudança no jogo que agregou demais na gameplay. Se essas foram as mudanças, é válido eu pontuar aqui pra vocês também quais coisas não mudaram da versão antiga no bom e no mau sentido. Vamos começar pelos prós. Xenoblade Chronicles X ainda impressiona graficamente, e nem tanto pelo visual realista não. O jogo ele sequer tem texturas em resoluções super altas, na verdade muitas vezes tem até texturas baixíssimas. Mas a direção de arte do cenário, da ambientação e a fotografia desse jogo, sério, vai em lugares altos e fique olhando o cenário, você vai ser recompensado visualmente por isso. É absurdo, cara, esse jogo é lindo. Lembrando que esse aqui é o jogo que andou pra Zelda Breath of the Wild correr, porque a desenvolvedora dele, a Monolith Soft, foi quem trabalhou com a Nintendo no Zelda. Mas não é só isso, elementos como exploração e a trilha sonora seguem extremamente acima da média para os padrões atuais. Agora, algo que se manteve de forma muito positiva e que torna Xenoblade Chronicles X muito valioso hoje em dia é a sua progressão. Ela é bem diferente, tá? Geralmente no RPG você tem a missão principal e aí você pode fazer essa missão principal de uma vez ou você ir alternando entre missões secundárias. E aí você mata o chefe, pronto, acabou o capítulo 4, começou o capítulo 5. Xenoblade Chronicles X não é assim. Nele, as missões de história têm requisitos para serem acessadas. Por exemplo, esteja no level 15, complete 15% de Primórdia, que é a primeira região do jogo, ou complete a missão de afinidade e tal. E as missões de afinidade são extremamente importantes, porque em Xenoblade Chronicles X, cara, você tem uma história principal pra seguir, mas a grande história do jogo não é necessariamente a história principal, e sim o entendimento daquele mundo e daqueles personagens que estão vivos ali. É isso que conta a história geral do jogo. Sabe aquela coisa de Zelda Breath of the Wild, que a narrativa dele tá no mundo em si e não necessariamente na história do Link? Isso tá aqui em Xenoblade Chronicles X. Então essas missões de afinidade com outros personagens, elas não são divergentes da história principal. Elas são parte da história principal e você precisa delas pra você seguir na história principal, né? Tipo isso, você precisa desses requisitos, no plural mesmo. Não é apenas um, são vários que você precisa atender pra conseguir avançar. Aí sim você vai liberar o
capítulo 4, sei lá. E aí no capítulo 4 você não pode aceitar missões de afinidade, que são essas missões que tem história, né, envolvida dos outros personagens e do mundo. Você só pode aceitar inicialmente as missões secundárias, que são meio como tarefas, tipo, derrotar 4 inimigos daquele tipo naquela região. Isso porque Xenoblade Chronicles X, a hora que você começa o jogo, você escolhe qual vai ser a sua profissão, porque aquele mundo, ele é inóspito. Você tá conhecendo aquele mundo junto com aqueles personagens. Então, derrotar 4 inimigos de uma região não é necessariamente uma coisa chata, porque você precisa proteger, por exemplo, os pesquisadores que estão andando paralelamente, né, com você naquela região, derrotando esses inimigos. Então tem sempre um propósito. Então a ideia é que você só vai aceitar a missão chamada Capítulo 4 depois de ter feito essas outras missões que são importantes para sua progressão na história. Aí sim você vai e faz ela de uma vez e vai aparecer os próximos requisitos para liberar o capítulo 5. Então esse jogo ele não te deixa só seguir aquele roteiro principal. Você explorar e conhecer aquele mundo faz parte desse roteiro principal. Ele não te deixa só andar em linha reta. Você tem que explorar, você tem que completar tarefas nas regiões, você tem que chegar num level determinado do seu próprio jeito. É uma progressão que mesmo no Nintendo Switch, com a chuva de RPGs que existem, se destaca demais. Porém agora bora entrar nos contras, porque rejogar Xenoblade Chronicles X em 2025 só reforça que esse aqui talvez não seja um jogo para todo mundo. Xenoblade Chronicles X é complexo em seu combate. Ele comete o erro de já jogar diversas artes com efeitos complicados todos de uma vez pra gente. É barrinha disso, barrinha daquilo, efeito de não sei o que. Se você é fã de RPG, você tá tranquilo, você já sabe como funciona boa parte dessas coisas. Agora, se você tá entrando nesse universo porque você ouviu o Coelho no Japão falar que esse jogo é absolutamente incrível, mas não necessariamente tá tão familiarizado assim com RPGs, você vai ficar perdido de início, tá? Não é à toa que eu fiz esse vídeo do guia de combate Xenoblade Chronicles X, ele é importante, assistam esse vídeo. Então eu digo o seguinte pra você que vai acabar boiando no começo do jogo. Xenoblade Chronicles X vai explicando várias coisas com o tempo, então se você for paciente, uma hora sua dúvida vai ser sanada. Mas é muito estranho, por exemplo, desde o começo ter a barra Morale Level e artes desde o começo que aumentam o seu TP, porque o jogo só vai explicar o que é Morale Level e TP lá na frente. Além do mais, esse é um jogo imenso para dezenas de horas, centenas até, então você vai ter muitas horas para se adaptar às mecânicas, testar, arriscar, esse tipo de coisa. Não é um daqueles jogos que você vai comprar pra zerar no final de semana, você vai jogar ele por bastante tempo, vai ficar imerso naquele mundo. Ele é um daqueles jogos que te abraça, e se você deixar ele segurar nas suas mãos e embarcar naquilo que ele tá tentando te mostrar, vai ser uma daquelas experiências inesquecíveis que você vai estar lembrando daqui a alguns anos. E eu sei, cara, que na vida adulta, com a vida corrida, muitas vezes esse tipo de jogo, ele não se encaixa, ele não é pra todo mundo. Mas sim, Xenoblade Chronicles X se encaixa naquele meme de que tem que fazer doutorado pra entender o jogo, sabe? O que em certo nível é bom por ter algo assim na biblioteca da Nintendo, é bom ter algo pros fãs hardcore mesmo de RPGs, mas não deixa de ser mal explicado no começo, como já era mal explicado no jogo original, e continua sendo aqui, porque mudar isso seria mudar toda a estrutura do começo do jogo, o que não cabe num relançamento com melhorias, apenas de um remake, por exemplo. Agora deixa eu falar pra vocês de uma característica que não é um defeito, mas que incomoda algumas pessoas e outras pessoas gostam, mas é importante pra você tomar a sua decisão de compra ou até de se interessar mais pelo game. De toda forma, essa característica faz esse aqui não ser um jogo pra todo mundo, que é como eu falei, esse jogo é sobre exploração. Ele é sobre a humanidade conhecendo e explorando um planeta desconhecido chamado Mira. É essa a temática do jogo. Na verdade, é isso que me fascina tanto por esse jogo, cara. Mas você não vai gostar desse game se você não gosta de explorar. Lembra do que eu falei sobre a progressão? Você não consegue jogar esse jogo pela história, seguindo um script direto ao ponto, fugindo das missões secundárias. Você é obrigado a explorar. Você tem que se arriscar entrando em áreas com monstros muito mais fortes do que você. E tipo assim, aquele mundo é selvagem. Ele não tá ali pra te servir. Ele tá ali pra te arregaçar. Você tem que tomar cuidado. Então, inevitavelmente, você vai acabar entrando em algum combate muito pior pra você, enquanto você tá tentando explorar, e você vai ser derrotado. Isso vai acontecer e você vai ter que superar o planeta Mira. Isso é parte da graça pra mim também, mas é algo que incomoda algumas pessoas. Porque mesmo os dois Zeldas de mundo aberto, né, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, não é o recomendável, mas você consegue só seguir a missão principal se você quiser e ir coletando o que aparece no caminho. Você vai ficar mais fraco, mas nada que a habilidade com controle não resolva. Em Xenoblade Chronicles X não é assim, você não consegue, que isso fique bem claro. O jogo é mais difícil pra usar só equipamento básico, ele só libera
história completando tarefas do mundo aberto, o que significa que você vai ter que entender como montar o seu equipamento para aquele jogo e você vai ter que explorar. Então desiste, você não vai zerar ele com menos de 5 horas. O que é maravilhoso, porque tem algumas coisas que acontecem, cara, quando chega, tipo, nas horas de jogo, que sabe aquele tipo de jogo que você já entendeu o que ele é, você já experienciou ele. Com tudo isso de horas, você já meio que sabe o que é aquele mundo. Xenoblade Chronicles X, cara, é um daqueles jogos que mesmo depois de dezenas de horas, ele vai te tacar algo que vai modificar a sua experiência. Mas eu vou trazer isso com mais detalhes na análise completa aqui do jogo. Eu tô dizendo isso só porque eu já conheço bastante ele. Enfim, o jogo em geral tem outros efeitos que aparecem com o tempo, né? Mas essa prévia de 6 horas de jogo aqui não me deixa saber se esses defeitos ainda estão lá. Por isso, como eu falei, deixa o sininho ativado aqui no canal dessa vez, para vocês não perderem, e fiquem de olho na análise final que eu vou trazer aqui no jogo, porque ela vai ser importante, é um jogo complexo, não dá para eu explicar tudo para vocês aqui nessa prévia. Então fica de olho aqui se o que você viu ainda não te convenceu nem para sim jogar esse jogo ou para não jogar esse jogo. Tinha um medo, cara, de pegar Xenoblade Chronicles X de novo e rejogar. Porque esse jogo ele foi muito especial pra mim. Eu tava no Japão quando ele foi lançado originalmente, acabado de chegar aqui, e eu tinha passado por coisas muito difíceis na minha vida, e esse jogo ele me abraçou e ele foi muito importante pra mim, cara, porque foi o meu escape. Eu entrei naquele universo e foi, cara, ele entregou tudo pra mim. Então eu tinha muita vontade de ter esse relançamento do Nintendo Switch, pedi isso por muitos anos, mas eu tinha um pouco de medo também. Eu tinha medo dessa sensação não ser tão boa quanto era na época, sabe? Sabe quando você revisita algo nostálgico e aí você pensa, cara, eu deveria ter deixado essa memória boa? Foi o que aconteceu comigo quando eu rejoguei o Final Fantasy Crystal Chronicles no Nintendo Switch, o relançamento dele. Tem análise aqui no canal, é essa que vocês estão vendo aí na tela. Se eu não me engano, eu dei nota 6 pro jogo, cara, foi muito decepcionante pra mim. Então revisitar Xenoblade Chronicles X trazia um risco de ser desanimador, porque é um jogo já jogado por horas ou mais, e agora voltar pra ele desde o começo tinha o seu risco, né? Mas eu sou muito feliz de dizer que a qualidade do jogo segura. E no geral, o hype pelo retorno de Xenoblade Chronicles X tem correspondido. E olha que eu não cheguei nem perto das melhores partes do jogo. Pra quem não jogou o jogo original, mas joga RPGs em geral, e em termos de Nintendo também, tipo, joga Fire Emblem e os próprios Xenoblade Chronicles do console, se prepara pra esse jogo aqui, porque a chance dele ser, tipo, top 10 ou top 20 melhores experiências que você já teve é grande. Esse é um jogo pra viver ele. É um dos poucos jogos que, mesmo se ele fosse copiado e colado do original, valeria a pena comprar no lançamento. Agora, melhorado e com ainda mais conteúdo, vale ainda mais a pena. E lembrando que a pré-compra do jogo pode ser feita e dá pra utilizar o voucher, né? Os cupons de jogos. Tem um guia aqui no meu canal, que é esse que vocês estão vendo aqui também, pra vocês poderem utilizar. Gente, ativa esse sininho de notificações se você não ativou ainda e segue os grupos do Nintendo Barato que estão aqui na descrição. Eu sempre ajudo vocês. Vocês não sabem o tanto de dinheiro que vocês estão perdendo de não estarem no grupo de WhatsApp do Nintendo Barato. O voucher é aquele sistema que você gasta R$500 e você compra 2 jogos. E nesse jogo aqui é com certeza um que vale gastar o seu voucherzinho. Inclusive tá tendo um cupom agora da nuvem, não sei se já esgotou, eu avisei pra quem tava nos grupos do Nintendo Barato. É o cupom Nintendo10. Entra lá, coelhinojapão.com/nuvem. Lembre sempre de entrar por esse link, que é o meu link afiliado aí, que ajuda bastante. E já pega o seu voucher pagando bem mais barato. 10% de desconto aí, ó, depois me agradece. Assim você consegue pagar muito menos nesse lançamento. Enfim, amigos, eu tô muito ansioso pra experienciar o conteúdo novo que esse jogo vai ter e compartilhar com vocês o quão bom ele é ou não, né? Tomara que seja muito bom, e o quanto ele adiciona ao jogo original. Então eu sei que eu já falei isso muitas vezes, mas eu reforço, cara, a chamada pra vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem o sininho de notificações ativados dessa vez, pra nossa análise aqui do jogo completo. Aí sim, na análise eu vou dar um veredito final, com nota, a tier de recomendação geral e essas coisas todas que são importantes, tá? Pra quem não sabe, o nosso sistema de avaliações aqui no canal, a gente sempre começa dando um contexto, explicando o jogo, e aí sim a gente se aprofunda nas mecânicas de gameplay, aí tira dúvidas básicas que as pessoas têm sobre quanto tempo levou pra zerar o jogo, se o preço dele justifica, etc. E aí sim, cara, tem uma sessão focada nos problemas do jogo, pra todo mundo ficar ciente e tomar sua própria decisão. E por fim a gente dá 2 notas. Uma é a nota técnica do jogo, que leva em consideração parte técnica mesmo, mas também modos de jogo,
horas de gameplay, acertos, erros, né? E a gente dá uma segunda nota, que é a nossa tier da experiência geral que a gente teve com o game. Porque às vezes a experiência no total é excelente, apesar de um jogo ser bastante problemático. Então a gente separa essas duas coisas, até porque dessa forma eu deixo bem claro pra vocês o que é a nossa opinião, o que é o jogo, e aí cada um de vocês toma a própria decisão do que curtiu ou não nesse jogo, e o resultado é o nível de recomendação que a gente tem sobre ele, em vez de, se esse jogo é bom ou se esse jogo é ruim. Esse é o nosso sistema de análise aqui no canal, porque eu acho mais justo dessa forma. Às vezes um jogo ruim pra uma pessoa, ou pra mim, pode ser bom pra outra pessoa, ou ruim pra mim. Eu gosto de avaliar dessa forma, eu acho mais justo, por isso que a gente faz desse jeito aqui no canal. Então fica ligado aqui nas análises, se você não acompanha. Na home aqui do canal tem uma playlist com todas as análises que a gente faz. Agora eu quero saber de vocês, e aí? Estão ansiosos pra Xenoblade Chronicles X? Sensacional, né, amigos? É muito interessante a gente estar de volta nesse mundo. E se você tá de olho no Xenoblade Chronicles X, cara, dá uma olhada nesse guia que eu fiz aqui, explicando por onde começar entre todos os Xenoblades. Inclusive eu cito o Xenoblade Chronicles X lá também. É um guia bem completão e depois usa a busca aí do YouTube para encontrar o guia de combate de Xenoblade. É só procurar pelo nome do jogo, Coelho no Japão, que vocês vão encontrar jogos todos relacionados a Nintendo, tá bom? As minhas redes sociais vocês estão vendo aí, é @RodrigoCoelhoC. Então me segue lá no Instagram e tudo mais, lá no Twitter. E o mais importante de tudo, sejam gentis com as pessoas, porque isso assim é uma qualidade muito legal que a gente tem aqui na nossa comunidade, amigos. Agora, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e lá no Instagram, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!